Olá, amigos! Vamos gravar mais um programa para o Espaço Cristão Príncipe da Paz. Peço que você acompanhe este vídeo até o final, onde nós estamos fazendo a parte 2 do ensino sobre seitas e heresias. E hoje eu quero falar sobre uma denominação que baseia suas doutrinas em versículos isolados. Em primeiro lugar, nenhuma doutrina bíblica pode ser fundamentada apenas em um versículo isolado. A Bíblia confirma a própria Bíblia. E quando há um versículo isolado, nós temos que estudar o contexto histórico daquilo ali. Como é o caso do uso do véu dos membros da Congregação Cristã do Brasil, a famosa CCB. Eles usam o véu como doutrina e só há um versículo na Bíblia que se fala do uso do véu e há um contexto histórico por trás disso, portanto ela não pode ser usada como doutrina bíblica, porque ali havia uma razão. Hoje eu não vou me aprofundar nesta razão porque esse não é o objetivo. Você pode estudar qual a razão que a igreja de Corinto tinha que as mulheres usarem o véu na cabeça, tá? Mas é somente ali que fala sobre isso. Em nenhuma outra parte da Bíblia você vai encontrar. Outra coisa que eles fazem é o rebatismo. Para você ser considerado um membro da CCB, você precisa se batizar de novo. E Jesus disse que há um só batismo. Se você já foi batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, você está batizado. Eles falam que o batismo é para a salvação. Não, o batismo é para o salvo. O batismo não é salvação. O batismo não regenera a alma do homem. O batismo não transforma. O batismo já é para quem já foi transformado, para quem já conheceu a palavra, para quem já aceitou a Jesus como seu único Senhor e Salvador. O batismo é a expressão, a exteriorização daquilo que já está no teu interior. É mostrar para o mundo que você morreu para o mundo, você foi sepultado para o mundo e nasceu de novo para Cristo. Mas a regeneração é feita pelo Espírito Santo. Eles são exclusivistas. Eles dizem que não há salvação fora da CCB. Ora, nenhuma denominação é detentora da salvação. Nenhuma denominação salva. Nenhuma denominação é possuidora exclusiva da salvação. A salvação está em Jesus Cristo, não em denominações religiosas. Eles não são incentivados a ler a Bíblia, muito pelo contrário, são até proibidos de estudar as Escrituras, são proibidos de ter conhecimento bíblico. Quando a palavra de Deus diz: examinai as Escrituras. Vamos ver o que diz o Salmo 119, a partir do verso 102. Não me afasto de tuas ordenanças, pois tu mesmo me ensinas. Quão doces são os teus decretos ao meu paladar, mais que o mel à minha boca. Graças aos teus preceitos tenho entendimento. Por isso, detesto todos os caminhos da mentira. Tua palavra, olha aqui, tua palavra, a palavra de Deus, é a lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. Como que você vai andar à luz se você não conhece a palavra de Deus? A palavra de Deus diz que nós temos que examinar as Escrituras. O Senhor Jesus diz que quando nós não conhecemos as Escrituras, nós erramos e erramos muito. Em Oséias 4,6, Deus diz que nós somos destruídos porque falta conhecimento. Que tipo de conhecimento? Conhecimento da palavra de Deus. E a CCB proíbe os seus membros de lerem a Bíblia e de estudarem a Bíblia. O culto da CCB é totalmente diferente. Porque quando a pessoa chega, ela vai entregar um papelzinho com o pedido de oração e o problema que ela está passando. E este problema é passado lá para os anciões. E quando eles vão fazer a revelação, eles já sabem o seu problema.
Eles simplesmente vão reproduzir aquilo que você mesmo falou e a pessoa, por falta de entendimento, vai acreditar que aquilo é uma revelação do Espírito Santo. Não. Você está sendo manipulado. Para que você fale, hoje Deus falou comigo. Hoje o Senhor falou comigo. Não. Você falou para o porteiro, quando você disse qual era o seu problema, e ele passou para o celebrante do culto. E aí, ele vai fazer a oração para você já sabendo qual é o seu problema. E aí, você sai de lá extasiado. Por quê? Porque por falta de conhecimento. E aí, a pessoa sai com a convicção de que Deus falou com ele, que quando ele se dirige ao templo da CCB, ele recebe revelações. Não, você está recebendo adivinhações, está recebendo engano. A maior revelação que nós temos é a palavra de Deus. Se está na Bíblia, é palavra de Deus. Se não está, não é. E a Bíblia confirma a própria Bíblia. Para que um texto bíblico seja transformado em doutrina, ele tem que ser confirmado em outros livros, em outros capítulos. Se ele não tem confirmação, é um texto isolado para um problema local daquela região que estava passando. Então a pessoa tem que ter conhecimento. A liderança da CCB, eles não têm estudo, não têm teologia, não têm conhecimento bíblico. Eles vão pelo espírito de adivinhação. Cuidado. Jesus disse, cuidado que ninguém vos engane. Certa vez, o rei Josafá, junto com o rei Jorão, estavam lá no deserto. E Jorão, ele era inimigo dos profetas de Deus. E ele então queria saber se eles iam vencer a guerra ou não. E Deus falou assim, eu vou colocar um espírito de adivinhação, um espírito de engano na boca daqueles falsos profetas. Já que eles querem ouvir aquilo que faz bem, massageia o seu ego. Então, queridos, cuidado. Estude a Bíblia, estude as Escrituras. Nenhuma denominação salva. Não existe salvação em denominações religiosas. A salvação é em Jesus Cristo. Pastor, então a gente não precisa ir numa igreja? Não estou dizendo isso. Mas você não tem que ir lá dizendo que só ali tem a salvação. Não, ali você vai para ouvir uma palavra, você vai para cultuar a Deus, mas não porque a salvação está ali dentro. Não, a salvação está em Jesus Cristo. Muitas pessoas vão se surpreender. Jesus disse, e muitos naquele dia vão dizer, Senhor, eu curei no teu nome, Senhor, eu fiz isso no teu nome. Jesus vai dizer, parte de mim, eu não te conheço. Então, amados, o fato de ser negócio de revelação, de profecia, dessas coisas assim, isso não salva ninguém, não. Isso não é revelação, não. Revelação é a palavra de Deus. Você quer que Deus fale com você? Estude a palavra. Deus vai falar com você através da palavra dele. Pare de ser enganado. Pare de ser marionete na mão de espertalhões. Outra coisa, eles só fazem oração de joelhos. Não, Jesus orou pregado numa cruz. Jesus orou andando. Jesus orou de todas as maneiras, em pé. E você não vê nenhuma passagem das Escrituras, as mulheres que andavam junto com Jesus, botando o véu na cabeça para orar. Como eu disse, isso é um versículo isolado para um problema isolado que tinha na igreja de Corinto. Os membros da CCB são proibidos de visitar ou assistir cultos de outras igrejas. Por quê? Porque vão descobrir a verdade? Outra, batismo e ceia não é sacramento. Batismo e ceia são ordenança. E como eu disse, o batismo não muda ninguém. A transformação é pelo Espírito Santo.
E o batismo já é para quem é transformado, para quem já é salvo, para quem teve conhecimento da palavra de Deus, para aquele que crê no Senhor Jesus. Porque a palavra de Deus é bem clara: aquele que crer e for batizado será salvo. Primeiro você tem que crer, primeiro você tem que ter conhecimento da palavra, primeiro você tem que conhecer a Deus. Então, amados, por isso eu digo, a Congregação Cristã do Brasil, a CCB, é uma seita. É um local que eu não poria os meus pés. Eu não vou num lugar exclusivista, um lugar que quer se colocar no lugar de Jesus. A salvação está só em Jesus. Quem é eles para dizer que a salvação só está ali? Exclusivistas, cheios de preceitos religiosos, desprezam as outras pessoas, não vivem em comunhão com quem é de outra, pertence a outra religião ou outra denominação. É somente o grupinho fechado, é somente entre eles. São muito exclusivistas. Não é essa a igreja que Jesus deixou na terra. Não foram esses os ensinamentos de nosso Senhor Jesus Cristo. Não é isto que está nas Sagradas Escrituras. E se não está de acordo com os ensinamentos de Jesus, é uma seita. E de seita eu passo longe. Agora, eu não estou falando para você sair, só estou esclarecendo o meu ponto de vista. Eu sou bacharel em teologia, com especialização em angiologia e demonologia. Pastoreei igreja por 15 anos. Hoje eu não estou pastoreando igreja física porque eu sou divorciado. Esta é a razão. Mas eu não deixo de pregar a palavra de Deus e não deixo de trazer o esclarecimento da palavra de Deus. Eu não me envolvo com seitas. Você que sabe. Agora, eu só dei uma pincelada na verdade. Eu precisaria de pelo menos 2 horas para trazer com mais profundidade. Mas isso aqui é apenas um sinal de alerta. Fique com Deus. Sou o pastor Silvio, o teu amigo, te ajudando a trazer luz das Escrituras na tua vida. Beijo no teu coração. Ajude se inscrevendo, divulgando, compartilhando, dando a sua opinião. Se você não concorda com o que eu falei, o canal é livre para você escrever, tá bom? Fica com Deus.